Estamos aqui no estúdio com o pastor Ronaldo, professor da Igreja Pentecostal da Bênção de Deus, também o missionário Cícero e professor. Iremos abordar nesta terceira lição sobre a sobrevivência em tempos de crise. Irmãos, essas lições, elas são muito importantes para os dias que estamos vivendo e para o fortalecimento espiritual de todos. E eu já peço aos irmãos que, para acompanhar a lição, procure sua Bíblia e tome posse dela no livro de Abacuque, e fique conosco nesta noite, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. E para iniciar a escola bíblica, eu convido o missionário Cícero para iniciar com a oração. Uma oração que vai abençoar a sua vida, a nossa vida. Então começa a fechar teus olhos e se conectar com a presença do nosso Deus Altíssimo. Amém. Vamos estar orando neste momento. Vamos fechar nossos olhos. Soberano Deus, Pai, neste momento, Senhor, iniciamos mais um estudo, Senhor, a respeito, meu Deus, da Tua Palavra. Senhor, nos ensina, fala conosco e que tudo que aqui venha a ser tratado, Senhor, venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome. Que, meu Deus, venhamos ser aqui canal de bênção, Senhor, para pessoas que irão ouvir, meu Deus, através da rádio, através, meu Deus, do nosso canal, meu Deus, em nome de Jesus, através do grupos, os participantes do grupo, meu Deus, que todos, Senhor, venham ser abençoados. Então, meu Deus, fica no controle de tudo, nos dá sabedoria para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. A sobrevivência em tempo de crise. O texto áureo, meus irmãos, se encontra em João 16:33, que diz: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a verdade prática diz: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Isso é verdade. Sabemos que em todos os momentos o Senhor está conosco. É Ele que está ao nosso lado, nos guiando, né? E nesta noite estudaremos sobre a crise no mundo que tem decaído, que enfrentamos ao longo do tempo, né? Jesus nos alertou que o mundo teríamos aflições, mas prometeu estar conosco todos os dias até a consumação, meus irmãos, do século, que se encontra em Mateus 28:20. Não estamos sozinhos em meio à crise. Nesse momento estamos passando por uma situação, eu sempre digo, atípica, né? Sabemos que o mundo, não só o Brasil, mas o mundo está passando por uma série de crise política, moral, econômica, educacional, no sistema de saúde e espiritual. E nesse momento, o que devemos fazer? Nesse momento, como o cristão deve se comportar, né? Qual a atitude do cristão? Primeiro, nesta lição, iremos entender que a primeira coisa que temos que saber e ter a certeza é que temos que confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, né? Porque Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus. E isso é muito importante. Essas lições, elas estão sendo maravilhosas. Como eu já disse no início, essa lição da CPA dela já foi trabalhada, se eu não me engano, em 2015, né, pastor? No ano de 2015. Só que, mediante tudo isso que está acontecendo, essa crise mundial, resolvemos abordar mais uma vez, trazer esta lição, que a cada lição, a cada estudo, a gente percebe como é a importância, a confiança no Deus Todo-Poderoso para que possamos estar fortalecidos, né? O primeiro tópico, ele fala da crise como uma realidade, ou seja, é real. E o pastor vai abordar e falar um pouquinho sobre esse tópico. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Esta lição que se trata da sobrevivência
E nós estamos também baseados na questão do profeta Abacuque, e que ele vai fazer algumas indagações, ele vai falar em algumas situações a qual ele fala como se uma queixa, ele está indagando a Deus, e ele usa os termos aqui a respeito desse momento. E ele vai no versículo 2, ele diz na parte B, nós vamos chamar assim: e tu não me escutarás. No 3 ele vai dizer na parte B: destruição e violência. E ele vai falar também no 13 que tu te calas. Então o Abacuque, ele percebe, ele vai vivenciar esse momento de conversa com Deus, e nós vamos analisando que diante disso, mesmo ele fazendo essa percepção, a gente vai notar que também é uma realidade o que nós vivenciamos hoje, e vamos perceber através da lição que o mundo, ele vai trazendo dia após dia essas aflições, e é uma realidade o que está acontecendo quando nós vamos tratar dessa forma, porque Deus criou tudo perfeito. Deus criou no sentido de levar as pessoas a viver uma vida boa, bem habitável. A criação dele foi perfeita, mas o que é que ocorre? De que forma eles agem nesse momento? Nós vamos percebendo que tanto no tempo de Abacuque como hoje é uma realidade que tem acontecido, e isso tudo em virtude de que o homem perde a direção, e ele passa a culpar Deus. Então o que é que acontece? A sociedade, ela entra em crise a partir do momento que o homem ele se afasta do principal objetivo de Deus para a vida deles. Então a lição, ela vai demonstrar que Deus criou um mundo perfeito. Ela vai demonstrar que a sociedade entrou em crise justamente por esse choque de realidade. Aquilo que era para ser perfeito e agradável passa a haver uma queda, e essa queda leva o homem a viver e vivenciar essas crises na área espiritual, política e econômica. E nós precisamos enfrentar essa situação, porque à medida que o homem vai, as pessoas, elas vão dia após dia se apostatando, se afastando de Deus, mas elas estarão entrando diante de crises que não são fictícias, não são crises arrumadas, mas crises onde o homem mesmo, diante de Deus, ele vai percebendo que está se deslocando do verdadeiro propósito de Deus, se afastando do verdadeiro propósito de Deus. Então, o maior entendimento é nós entendermos que há uma realidade, que há verdadeiramente uma situação que precisa ser vencida e superada. Então, à medida que você e eu percebemos isso em nossa vida, nós vamos começar a entender que há uma solução mediante aos problemas e às crises dessa vida. Amém? Amém. Essa oração de Abacuque, ela é linda, ela fala conosco, porque percebemos em meio a uma época difícil, onde a sociedade estava corrompida. Ele, de certa forma, como o pastor falou, ele se desespera, ele clama e ele pede resposta, né? E como estávamos abordando sobre Abacuque nessa oração linda, pastor, eu percebo que
nesta oração, Abacuque ele está aflito por tudo que está acontecendo, né? Naquele contexto de ver toda a desobediência do povo de Deus, e ele meio começa a conversar com Deus, a orar, a clamar. E por que tudo está acontecendo? Por que os ímpios prosperam, né? Interessante. E o povo de Deus não? O que é que está acontecendo? E muitas vezes, pastor, nós enquanto cristãos estamos dessa forma, questionando a Deus tudo que está acontecendo. O que é que está acontecendo isso? Por que estamos passando por isso? Não é verdade? E Deus vem com a resposta mostrando que tudo é no tempo dele. E que ele entra com a punição, ele vai dar o castigo necessário quando os babilônios eles atacam o povo, mas isso nos mostra que tudo é no tempo de Deus, não no nosso tempo, não da forma que queremos, né? E nesse contexto, eu gostaria que o senhor abordasse algo nesta noite. O Abacuque ele vai fazer uma avaliação, né, como já foi falado, ele vai fazer essa avaliação e ele, dentro disso, é como se ele fizesse uma pergunta para Deus, né, porque ele estava clamando, provavelmente, para que a situação ela fosse desfeita, e ele imaginava que Deus não estava ouvindo o seu clamor. Ele vai dizer: eu grito e o Senhor não me escuta. Então, quantas pessoas elas estão na mesma situação? Elas estão, às vezes não é que ela perdeu a fé, mas que ela, como humano, ela vai expressar a sua indignação a respeito de que ela tem uma ideia de que Deus pode, porque Abacuque sabia que Deus poderia mudar aquela situação, mas era como se a sua visão pudesse perceber que nada mudava no quadro. E a forma que ele vai demonstrar aqui é onde ele vai dizer: por quê? Quem está castigando o justo é o ímpio, né? Deus procura uma nação ímpia, como foi falado, babilônica, para punir os erros que estava ali bem claro diante da sociedade. Então, Abacuque ele vem com essa finalidade, trazer um ensinamento para que a gente perceba que houve fase, porque provavelmente aqui com o missionário ele vai trazer alguns pontos para esclarecer melhor o que nós estamos falando a respeito dessa vitória de sobressair, mesmo diante de uma reclamação. Ele não perde a direção, mas ele vai encontrar lá na frente forças para que ele possa vencer aquele momento e ele possa ver resultados diante de Deus. Amém? Amém. No tópico 2, né, fala sobre a crise como uma consequência do pecado, porque sabemos que o pecado que Deus criou o mundo perfeito, né, missionário? Deus criou o mundo perfeito e o pecado entrou, né, através como todo mundo sabe, dessa desobediência de Eva e Adão. E o que é esse pecado, né? Porque esse pecado entrou no mundo e até hoje, né, existe essa contaminação, né, essa crise, que é consequência do pecado. Amém. Eu já também saudo os irmãos, né, com a paz do Senhor mais uma vez. E para nós entendermos a respeito dessa consequência do pecado, né? A crise como uma consequência do pecado. E quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a partir da queda do homem começa a surgir ali os problemas, né? Nós vamos ver já no início o homicídio acontecendo, quando o irmão mata o seu próprio irmão. E por aí os demais problemas daquela nação, né, daquele povo, daquela raça humana, mesmo antes do dilúvio, né, antediluviana. Nós vamos ver que ali, mesmo antes, na geração ali
de Adão nos seus filhos e por aí, nós vamos ver que gera grandes problemas, né? Através e grandes crises surgiram ali no meio daquele povo. Em seguida nós vamos ver também, a partir de Noé também, surgindo outras crises. Noé, quando sai da arca, diz que ele planta uma vinha, e aí já começa os seus filhos, ele se embriaga, um dos seus filhos vê a sua nudez, ele amaldiçoa, e eles vão e começa a surgir grandes crises naquele contexto cultural ali daquele povo, daquela nação, naquela época. Tudo, até então, antes o dilúvio, a coisa parece que não a crise estava acontecendo, os problemas estavam surgindo, mas parece que não tinha se avançado tanto, né? Mas depois do dilúvio, ou pós-diluviano, nós vamos ver que a coisa começa a se degradar a cada dia mais, aumenta a cada dia mais a crise, né? Tanto moral, espiritual, em todas as áreas. Nós vamos ver isso acontecendo, segue-se essa crise, acompanhando o povo de Deus, acompanhando a nação escolhida, e nós vamos ver chegando até os dias de Jesus, né? Quando Jesus vem, Jesus vai nascer no contexto que estava passando por grandes crises, né? Nós vamos ver que o povo ali sofria, os romanos oprimiam, então existia uma crise social, existia uma crise política, existia uma crise moral e uma crise espiritual também naquele contexto que vai desenvolver. Nós vamos ver, quando a gente vê o livro de Atos, nós vamos ver que na igreja de Atos existia crise, né? Nós vamos ver que ali havia necessitados, ali havia problemas também espirituais, porque houve contendas na igreja de Atos. Nós vamos ver que houve crise, onde alguns irmãos tiveram que ser ajudados, né? As viúvas que Pedro ajudava. Então a crise, ela acompanhou a partir do pecado, ela acompanhou o povo, né? Mesmo o povo sendo de Deus, né? Não podemos dizer assim, porque às vezes a pessoa diz: não, eu sou de Cristo, não vou ter, ou não vou passar por aflições, né? Mas aí é que a Bíblia mostra que, assim, mesmo você sendo cristão, você pode passar. A diferença está no resultado, né? E aí nós vamos ver, talvez no próximo tópico, nós vamos trabalhar sobre isso. A diferença não está no passar ou não passar, a diferença a gente já deixa frisado isso aí. A diferença está no resultado, né? É verdade. E algo que o senhor falou muito importante, missionário, sobre esse contexto da igreja primitiva, quando Jesus veio em momento de crise e tal. Algo que é muito interessante é sobre a generosidade, né? Você percebe que mesmo diante da perseguição, diante de toda a perseguição contra os cristãos e tudo, a generosidade esteve presente no povo de Deus, né? Eles foram generosos com a igreja, com as igrejas, contribuindo. Isso é muito importante. Nós, enquanto cristãos, não podemos esquecer desse tópico. A generosidade é muito importante. Temos que pensar não só em nós, mas nesse contexto que estamos vivenciando de crise. Como é que está os demais irmãos? O que é que está passando? Então, enquanto igreja, eu acho que essa generosidade, ela se faz presente, né? Muito importante. E nós temos que trazer isso para a nossa vida, né? E dando continuidade no tópico, esse tópico 2, ele nos mostra algo muito, muito, muito importante, como o missionário falou, minha gente. Quando no nosso entendimento, apesar da crise, da perseguição, o povo de Deus, ele se destaca sendo generoso, e algo que ele não pode de forma nenhuma esquecer é ter confiança no Deus Todo-Poderoso, né? No terceiro, iremos falar um pouquinho sobre a crise como uma consequência do pecado, foi falado com o missionário. E agora iremos abordar tópico 3. Pois bem, pessoal, a crise está falando sobre o tópico 3, né? A crise que vai estar no
primeiro subtópico, a crise política, a crise econômica e a crise espiritual, né, que se sucedeu ali na sociedade. E quando a gente está tratando desse assunto, a gente está trazendo também, se você já percebeu, a gente está trazendo para os dias de hoje, sempre focando nos dias de hoje. Quando se trata da crise política, nós vamos perceber que Salomão, né, ele governou bem, porém quando Roboão ele vai estar sendo rei no lugar de Salomão, o que é que ocorre? Ele vai por outro caminho, ele não vai seguir a mesma forma que o seu pai governava. Daí já começa as crises políticas, e hoje o Brasil, nós não precisamos nem falar com clareza sobre ou citar nomes, porque a gente sabe que há muitos anos se há uma crise política, não só no Brasil, mas no mundo. Nos últimos anos aumentou no mundo, e o Brasil também tem enfrentado essa crise política, essa crise que tem afetado as autoridades do nosso país e de outros países. E nós vamos entender que essa crise política é mediante hoje há uma briga de conflitos, uma briga de ideias, ou seja, os conflitos vão surgindo, melhor falando, e aí no lugar de entrarem em consensos e acharem um caminho, há várias ideias. Na verdade, é mais querer assumir o poder de que mesmo tentar ajudar a nação. Bem, aqui a missionária falou a respeito de que nesse momento, para quem nós estamos olhando? Será que nós estamos olhando para o outro? Será que realmente, ou só estamos olhando no momento nós? Como estamos, de que forma estamos? E na verdade essa crise política ela se tratava disso. O rei Roboão, ele vai olhar para si mesmo, ele não quer nem saber como que as pessoas vão estar, ele vai olhar para si. Então essa crise se dá tanto em âmbito aqui nacional como internacional. Essa crise tem sido alargada todos os dias da nossa vida, nós estamos percebendo isso. É verdade, né? E muitas vezes, pastor, percebemos que as pessoas, os cristãos, estão mais preocupados com a crise política do que com a crise que realmente está acontecendo, né? E acaba tirando foco. E nós cristãos, como devemos nos comportar diante dessa crise política? Bem, eu vejo a questão do equilíbrio. Hoje, se nós não, como cristão, não tivermos o equilíbrio, nós não vamos poder também ajudar os que estão em crise, porque na verdade nós às vezes vamos no caminho, como foi dito aqui, por exemplo, há uma crise política, mas há uma crise espiritual que a gente já percebe de longe o quanto está havendo uma crise espiritual, uma crise na área da saúde, né? Que isso tem que ter um determinado olhar, onde a pessoa ela vai olhar e ela vai focar, e ela vai entender que se não buscar a olhar de forma correta, você vai focar apenas uma área. E o que é que acontece? Mais sofrimento, mais dor e, por que não dizer, mais angústia, né? Então essa nação precisa acordar, e vai acordar quando nós começarmos realmente praticar o verdadeiro sentido do evangelho e acreditar que nós podemos sobreviver a qualquer crise que exista. Amém? Amém. A conclusão da lição, ela traz uma frase que eu acho perfeita. Particularmente, eu achei perfeita,
porque ela finaliza dizendo assim: o mundo não está em crise. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. Então, se nós, enquanto cristãos, entendermos essa frase do que está sendo dito, o mundo pode estar em crise, o mundo está em crise, o mundo não está passando por várias dificuldades, né, em todas as áreas, política, da saúde, educação, econômica, espiritual, em todas as áreas, meus queridos. Mas o reino dos céus não está em crise. Então ele está preparado, ele está ao nosso lado para cuidar dos seus, né? Para estar cuidando, estar auxiliando espiritualmente. Somos nós que temos que buscar esse apoio, né, espiritual. Somos nós que temos que nos fortalecer cada vez mais e confiar. A confiança, ela está presente nessa lição em todos os momentos, porque se a gente ler e entender, é confiar. Confiar como Abacuque confiou, confiar como os outros presentes na Bíblia confiou, porque se a gente não confiar, a nossa fé, ela vai desmoronar, né? A nossa fé vai desfalecer. E continua dizendo: o Senhor é o soberano e não perdeu o controle da situação. Não pense que a situação fugiu das mãos de Deus, né, missionário e o pastor? Não fugiu das mãos de Deus, pelo contrário, está nas mãos dele. E ele tem o controle de todas as coisas. O governo está em suas mãos. Em tempos de abundância e relativamente fácil, difícil é continuar confiando na provisão em meio à escassez, né? A gente, no meio da luta, da tribulação, da crise, é fácil a gente adorar? Não é. Mas se faz necessário, né? Se faz necessário porque somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus e temos a certeza que Ele está conosco em todos os momentos. É Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que está ao nosso lado. Amém, irmãos. É muito importante o que a missionária falou, que quando ela falou que o mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. E a gente precisa olhar para Deus. Em meio às crises, nós vamos enfrentá-la, mas não olhar para a crise, mas olhar para Deus, né? Porque quando nós olhamos para Deus, nós vemos um Deus de provisão. E é isso que Abacuque ele vai ver, né? No início, Abacuque parece que começa a se lamentar, né? Mostrando para Deus a violência, o sofrimento, ele vendo ali, mas no final parece que ele começa a enxergar a provisão de Deus, a ponto de ele dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelha no curral. Então, assim, nós temos que parar de olhar para a crise e olhar para a provisão, porque Deus, ele é Deus de provisão. E para concluir a minha fala, eu gostaria de deixar um texto que se encontra lá em Isaías 6, né, o verso 2, o verso 1 diz assim, o 1 e o 2, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com as 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, assim, isso é maravilhoso. Deus está no trono, né? Quando Isaías vai ver isso também, depois da morte de Uzias, o caos estava acontecendo em Israel, né? Mas ele olha e diz: eu vi o Senhor sentado sobre o trono. Deus está no controle, ele está no trono, ele está controlando. Nada fugiu do controle dele, a provisão dele virá para nossas vidas. Amém. Amém. Pois bem, pessoal, para também fechar a minha participação, diz aqui, olha, por que permitirá Deus que o iníquo alcance sucesso neste mundo? Porque ele não tomaria atitude alguma de sorte que os bons e não os ímpios prosperassem. As respostas que encontramos em Abacuque deixa evidente que o ímpio não será bem-sucedido, pois não há quem
bom ou mal, que possa evitar a mão disciplinadora do Senhor. É importante dizer que é inevitável. Deus estava preparando a nação, né, babilônica, a grande cidade, dando a ela um poder de potência justamente para disciplinar o seu povo. Né? Então, ninguém, bom ou mal, pode retirar a mão disciplinadora do Senhor, não. Quando ele quer disciplinar, ele vai disciplinar. E é importante dizer para vocês, como diz, é só confiar em Deus, permanecer crendo nele, e com certeza você vai sobreviver, né? Como diz o louvor, né? Eu sobrevivi. Amém. E eu creio que você vai sobreviver em nome de Jesus. Amém, meus queridos. É palavra muito... Essa lição é abençoada. E no grupo tem uma pergunta aqui. Iremos estar abordando a pergunta. Como as pessoas devem se pronunciar e não perder o foco como Abacuque nos dias atuais, pastor? Pastora Sandra está conosco participando. Um abraço para a pastora Sandra. Pode ficar à vontade, em nome de Jesus, né? Nós vamos dividir aqui com o nosso irmão, né? Repetindo, como as pessoas devem se posicionar e não perder o foco, como Abacuque nos dias atuais, né? Nesse contexto que estamos vivendo. Como nós devemos nos posicionar, né? É de extrema importância, gente. Eu acho que eu falei um pouco aqui sobre olhar para Deus, né? A posição nossa, né? Como igreja do Senhor, como cristão, como toda nação, né? O bom seria que todo o povo estivesse com esse olhar. Porém, assim, quando nós vamos ver, quando a pessoa às vezes falta o conhecimento bíblico, falta a questão do conhecimento da palavra, né? Ela não tem essa esperança. Mas nós que temos essa esperança em Cristo, é olhar para Deus, né? Estar com os olhos no Senhor e entendendo que o Senhor, ele vai prover e vai, como ele sempre teve no controle. A crise sempre existiu, mas o escape também sempre existiu, né? A crise sempre, depois da queda, ela veio, como nós falamos aqui no tópico 2, e o pastor falou também no tópico 1, veio seguindo, mas Deus está sempre no controle. Então, assim, nós temos que, nesses tempos, a melhor maneira é entender o seguinte: estejamos passando por crise, mas entendendo, o Senhor não perdeu o controle da situação. Deus está no controle. Amém, é verdade, missionário. O posicionamento do cristão é único, é sabedoria mesmo. Passar por tudo isso é maravilhoso. E também, meus queridos, esta lição ela tem a cada quarta-feira, né? Cada estudo realizado, ela deixa para nossas vidas, né? Como devemos nos posicionar enquanto cristão diante de tudo que está passando, tudo que está acontecendo. Então, todas as quartas-feiras estaremos aqui abordando esses temas maravilhosos e convido você a comunicar, avisar os irmãos. Vamos participar na próxima quarta-feira, vamos perguntar, vamos tirar dúvida, vamos interagir no grupo, que é maravilhoso. Também, meus queridos, eu quero dizer a vocês que estamos aqui nos organizando e vamos tentar fazer uma live voltado para a igreja, para a gente conseguir estar falando da palavra do Senhor, adorando nosso Deus todo Altíssimo. Iremos colocar o dia e a hora para vocês entrarem, participar conosco e com o intuito de arrecadar alimentação para ajudar a igreja, ajudar os irmãos que estejam necessitados, tá certo? Porque não podemos esquecer dos demais, de quem está precisando nesse momento. Então, estaremos divulgando no grupo, fica ligadinho aí. E vamos organizar uma live para arrecadação de alimento para ajudar os irmãos que estejam precisando, tá certo? Então fica com Deus, tenha um
uma boa noite, que Deus abençoe a cada um. E o nosso pastor finaliza com a oração. Amém? Amém. Então, pessoal, vamos vencer, como o Senhor disse na sua palavra, tende bom ânimo. Ele disse, eu venci. Se eu venci, vocês também vão vencer. Então vamos vencer. Amém. Em nome de Jesus. Pai amado e querido, em nome de Jesus, meu Deus, que o povo que estiveram conosco ouvindo e aqueles que verdadeiramente, Senhor, estarão estudando a palavra, e que no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eles possam, através dessa palavra, eles possam se fortalecer e eles possam, Senhor, cada dia mais firmar os seus pés na rocha, que é Cristo, e não se abalar com as preocupações dessa vida. Como humano, algumas vezes eles vão fazer indagação, mas que no final eles falem igual a Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, enfim, mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Então que esse povo te louve, independente da situação que eles estejam, que eles sejam mais que vencedores no Senhor. Pai, eu oro e eu já abençoo todos eles em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Até a próxima quarta-feira.